Capítulo 17. Estômago. Número 6A. Doenças do estômago e tuberculose. No diagnóstico de doenças pela ciência dos astros, às vezes é muito difícil saber em que direção as aflições podem trabalhar. Por exemplo, já escrevemos muitas vezes sobre os efeitos sinistros de Saturno em Câncer, o signo que tem regência sobre o estômago. Quando esse planeta aflige nesse signo, priva o estômago de seus sucos gástricos tão necessários à digestão dos alimentos. Saturno aqui tende ainda a criar o desejo por alimentos pouco saudáveis e ao consumo excessivo de cremes, açúcar, sobremesas, etc. Nessa lição e na próxima, entretanto, tentaremos mostrar como Saturno, colocado no signo oposto Capricórnio, seu domicílio e onde sua influência é muito mais sutil e adversa do que quando está em Câncer, produz efeitos similares. Usaremos 2 horóscopos para mostrar os efeitos de Saturno em Capricórnio, representados por doenças de naturezas muitíssimo diferentes. Examinemos primeiro o horóscopo 6A, que é de um homem nascido a 19 de fevereiro de 1902, às 3 horas p.m. Localizamos aqui Saturno a 23 graus e 21 minutos de Capricórnio, na 6ª casa, a casa da saúde, em oposição à Lua, que se encontra em seu próprio signo Câncer, o signo regente do estômago. A Lua também está em oposição a Júpiter. Quando Júpiter tem qualquer ligação com signos ou astros que regem o apetite, inclina a comer em excesso. O que quer que Júpiter faça, fá-lo-á sempre em grande escala. Portanto, com a Lua em oposição a Júpiter, podemos identificar o glutão. Saturno, afligido em Capricórnio, torna preguiçoso o suco gástrico, pelo que se pode esperar problemas de digestão do alimento. Se o estômago é cheio com um excesso de alimentos ricos em gordura, o nativo receberá uma nutrição somente de parte do alimento que o estômago é capaz de digerir. O sangue é levado aos pulmões para ser oxigenado. A oxigenação é para o corpo o que a chaminé é para o fogão. Se cortarmos o ar, o fogo diminui e se extingue, se dando o mesmo com o corpo humano. Se a pessoa para de respirar, morre. Na respiração pouco profunda, os pulmões são incapazes de suprir o organismo de oxigênio suficiente para o aquecimento e a energia, e eles não exalam todo o dióxido de carbono. Nesse horóscopo, nós achamos Netuno em Gêmeos. Gêmeos rege os pulmões. Netuno está na cúspide da 12ª casa, em oposição a Urano, na 5ª casa, em Sagitário. Urano e Netuno afligidos indicam nervosismo, cãibras e ação espasmódica. Netuno aqui mostra que os capilares dos pulmões eram incapazes de absorver a quantidade de oxigênio necessária à oxigenação do sangue. Consequentemente, o dióxido de carbono se formava mais depressa
do que a capacidade dos pulmões para o expelir. O resultado foi que o veneno se acumulava no organismo. As células nervosas enfraqueceram, se tornaram vagarosas e a resistência do corpo foi baixando pouco a pouco, muitíssimo enfraquecido. Então, o órgão era incapaz de manter sua função. O fole do corpo, os pulmões, no caso deste homem, era incapaz de inalar o ar suficiente para queimar os venenos. O resultado foi os pulmões adoecerem e a tuberculose neles se instalar. As pessoas com astros afligidos em signos comuns são, frequentemente, suscetíveis à tuberculose. Com Sol e Marte em conjunção em Peixes e com Urano em Sagitário, em oposição a Netuno em Gêmeos, Peixes, Sagitário e Gêmeos sendo signos comuns, os pulmões, consequentemente, atraíram impurezas. Assim podemos ver que Saturno, seja em Câncer, seja em Capricórnio, pode ser a causa direta de doenças que se expressam em outro signo. Há 3 anos, este homem começou a sofrer do estômago, seguindo-se agora uma tuberculose dos pulmões, uma doença que teve sua origem em erros de alimentação. Nesse estágio, pode ser curada por meio de uma dieta cuidadosamente selecionada de verduras cruas, frutas e pouquíssima proteína. Nós examinaremos na próxima lição um horóscopo 6b, que tem Saturno em Capricórnio, mas que resulta em uma enfermidade completamente diferente. Número 6b, doença do estômago e inflamação dos rins. Homem nascido em 26 de fevereiro de 1871, às 4 horas p.m. Continuamos aqui a lição sobre o efeito de Saturno em Capricórnio, demonstrando como ele pode expressar seu lado mau através de astro que faça aspectos adversos com ele. O astro da obstrução, Saturno, se encontra em Capricórnio, signo cardeal. Signos de natureza semelhante, em especial os cardeais, têm afinidades uns com os outros e, por isso mesmo, reagem mais prontamente às aflições. Neste horóscopo, Saturno está em Capricórnio, em quadratura com Marte em Libra, ambos signos cardeais. Libra rege os rins e os ureteres, 2 pequenos canais que conduzem a urina dos rins à bexiga. Quando temos Marte afligido, podemos contar com calor e atividade excessiva. Saturno em Capricórnio resulta em tendências semelhantes às de Câncer, ou seja, gostos esquisitos, desejos de comidas estranhas e não naturais, muita queda para doces, frituras e etc. Saturno em Capricórnio também obstrui o fluxo de sucos gástricos para o estômago. Daí podemos saber por que as pessoas com Saturno afligido nos signos tropicais ou cardeais, isto é, Capricórnio ou Câncer, geralmente sofrem de indigestão, reumatismo, ácido úrico, etc. Quando encontramos o inflamatório Marte no signo cardeal de Libra, em quadratura com Saturno em Capricórnio, podemos esperar que os elementos venenosos não digeridos
deixados a fermentar no estômago, alojam-se nos rins, criando urina altamente ácida que causa inflamação nos rins e ureteres. Neste horóscopo, temos a Lua em Gêmeos, em quadratura com o Sol em Peixes. Sendo Gêmeos e Peixes signos comuns, aqui eles obstruem a oxigenação do sangue e interferem na sua purificação, em virtude do que mais impurezas são levadas aos rins. Podemos observar, portanto, uma semelhança de causas entre este horóscopo e o horóscopo 6A, embora os resultados não sejam os mesmos. Este homem precisa se sujeitar a uma dieta de leite por várias semanas e depois que os rins se purificarem com esse tipo de dieta, precisa excluir de seu regime alimentar toda fritura e excesso de tempero. Número 6C, Pilouro. Mulher nascida em 29 de março de 1909, a 1h30 p.m. Achamos que esta menina tem uma mente brilhante, com Mercúrio, o planeta da mente, em sextil com os planetas da atividade e de reflexo rápido, Marte e Urano, no signo de Capricórnio, que infunde estabilidade e equilíbrio, trazendo a influência saturnina para suportar o impulso e a inteligência rápida dos dois últimos planetas. Mercúrio também forma trígono com a Lua, posicionada em seu próprio signo, Câncer. Contudo, achamos perigoso para esta mentalidade ativa que seus pais permitam que ela se dedique à perigosa moda da escrita mediúnica, tal como a feita com pranchetas, tábua ou Ouija, etc. Saturno, no signo da cabeça, Áries, em quadratura com o planeta místico Netuno, que está em conjunção com a Lua e está em oposição a Urano e Marte, da 12ª casa para a 6ª casa. Indicam que, em alguma parte da sua vida, caso seus pais não tomem os cuidados necessários, poderá sofrer de insanidade ou obsessão por espíritos. Este horóscopo apresenta outra aflição que faz dele um exemplo muito interessante para a diagnose. A Lua está no signo de Câncer, estômago, em oposição ao inflamatório Marte e ao nervoso e contrátil Urano, que inclina às perturbações digestivas, criando gases no estômago e inflamações das membranas mucosas. Urano é aéreo, a Lua é aquosa, Marte é ígneo. Para ilustrar os efeitos recíprocos desses três astros, acendemos um fogo, deixando que um vento forte sopre sobre ele, e quando estiver com chama total, lhe despejamos água. Isso descreverá até certo ponto o efeito desses três astros, quando atuam simultaneamente sobre o estômago. Cada porção de comida que caia no estômago criava um distúrbio. Esta criança dificilmente provava a comida sem grande angústia, náuseas e vômitos. Nada podia ser retido no estômago. Ela sofreu deste modo desde que nasceu. Aos 8 anos de idade, foi submetida a uma cirurgia por médicos que diagnosticaram o seu problema como sendo um problema na cárdia, o orifício de entrada no estômago, que era muito pequena.
mas após a intervenção cirúrgica, a paciente não apresentou nenhuma melhora. Se o médico pudesse ponderar apenas que a manifestação de vômitos e distúrbios quando o alimento chegava ao estômago não eram causados pelo defeito na entrada do estômago, mas por outra causa mais profunda nesse órgão. A astrologia nos informa que Saturno, em quadratura com Netuno, indica má formação, restrição de tamanho. Se esses dois planetas estivessem na primeira parte do signo de Câncer ou nos últimos graus de Gêmeos, isso poderia indicar a cárdia. No entanto, a Lua está nos 22 graus de Câncer, mostrando que ela está mais próxima da parte inferior do órgão. Marte e Urano indicam ação muscular involuntária. Marte, quando aflige a Lua, causa náuseas, e Urano, afligindo a Lua, causa contração. Vemos, assim, indicações de que havia ação e contração muscular involuntárias que causavam as náuseas. Mas por que a comida era devolvida pelo estômago? Por que a criança não podia reter nada? Achamos a resposta no diâmetro reduzido do piloro, a saída do estômago. Após chegar ao estômago, a comida não podia descer propriamente para o intestino, e sendo também as membranas mucosas insuficientes, a digestão era imperfeita. Vomitar devia ser, portanto, o resultado natural. Neste caso, teria sido difícil curar a jovem sem uma operação, só que os médicos deveriam ter examinado o piloro e observado o funcionamento dessa parte do estômago em vez de operarem a cárdia. Número 6D. Doença do estômago e dos rins. Mulher nascida em 23 de janeiro de 1886, às 4h AM. Várias operações foram efetuadas na região abdominal dessa paciente e ela passou de um a outro médico por todo esse tempo. Agora, ela não é mais do que um farrapo físico e mental. Quando nós procurando a causa primeira desses efeitos, chegamos a Saturno em Câncer, signo que rege o estômago. Por experiência própria, sabemos que a maioria das pessoas com Saturno nessa posição é exigente sem ser necessária e peculiar na escolha do alimento. Saturno, neste horóscopo, está em quadratura com Júpiter, o planeta da autoindulgência, e com Urano, o planeta da ação espasmódica e irregular. Por isso, Saturno leva essa pessoa a ser indulgente indevidamente com o seu desejo de comer coisas boas. Urano e Júpiter em Libra, signo que rege os rins, formando quadratura com Saturno, o planeta da obstrução, indica que, após o organismo ter sido sobrecarregado de comida que não podia assimilar, os rins ficaram incapazes de eliminar os produtos residuais. Por conseguinte, houve um congestionamento geral do organismo com toxinas e venenos de toda a sorte. Então, o ígneo e quente Marte, posicionado em Virgem, signo que rege os intestinos, ateou o fogo da inflamação para limpar o organismo. Como a força de vontade da nativa não é, em especial, das mais fortes,
Isto por causa do fraco Sagitário no ascendente, ela foi mais facilmente convencida a se submeter a operações do que a empreender uma reforma em seu modo de vida, o que poderia lhe trazer uma melhoria de condições mesmo nesta hora tardia. É muito triste dizer que esse é o caso da grande maioria das pessoas. Tais criaturas admitem, às vezes, rapidamente, serem glutonas quando se lhes aponta o fato, mas, na maioria dos casos, pensam ser modelos de autocontrole no que tange ao apetite, mesmo quando concordam que estão comendo o alimento errado. Entretanto, temos visto numerosos casos em que elas admitem isso, mas se declaram absolutamente incapazes de superar a fraqueza e refrear o apetite. A pessoa cujo horóscopo estamos considerando não é uma exceção à regra geral. Portanto, todos os nossos esforços para ajudá-la foram em vão. Ela não dispõe de energia nem mesmo para continuar nos remetendo às cartas semanais solicitadas dos pacientes. Em casos como este, é claro que nada mais se pode fazer a não ser deixar o paciente entregue a si mesmo até que aprenda sua lição, se não nesta, em alguma outra vida.